uma das mais importantes atrizes da época, que contracenou com grandes nomes até hoje da TV brasileira. Teve a sua vida marcada por uma tragédia. Eu não entendo a maldade humana, não entendo. E eu conheci a maldade humana. Uma mulher que foi dada como morta. Uma mulher que durante quase um mês lutou pela vida. A cobertura de uma imprensa que pode, há 40 anos atrás, ter cometido um segundo e fatal erro. Um nome, Leila Cravo. Uma tragédia, uma vida que começa a ser contada a partir de agora com absoluta exclusividade. Num jornalismo investigativo do Departamento de Jornalismo da Record, através do Domingo Show, pela primeira vez, a importância de Leila Cravo. Uma mulher que foi dada como morta. Ela teria tentado se matar por causa de um grande amor. Eu me apaixonei por ele. Me apaixonei muito. Foi a primeira paixão de verdade que eu tive. A história do teu contador de histórias começa exatamente aqui. A partir de agora, eu farei junto com você uma viagem ao tempo. O mar está no mesmo lugar. Rio de Janeiro, uma das áreas mais nobres. Leblon, um dos bairros cariocas do Rio de Janeiro, mais emblemáticos até hoje. Foi nesse local. Na época não tinha essa passarela, o mar já tinha. E também já tinha este hotel. Nós iremos voltar ao tempo para tentar desvendar uma possível mentira, uma calúnia diante da atrocidade e da covardia praticada contra uma mulher que na época era uma vedete, um dos símbolos sexuais da época, que estava aqui na companhia de um homem milionário. Uma figura importante, carioca, que inclusive já havia tido um relacionamento e uma proximidade com Leila Diniz. Quem é Leila Cravo? Veja agora as manchetes de uma modelo, de uma atriz, que na época teria sido jogada de um penhasco de um motel. Verdade ou mentira? Veja. Leila Cravo contracenou com as principais atrizes. À época, ainda preto e branco da televisão brasileira e a transição, ela participou de grandes novelas e também de um filme muito importante. Uma menina que foi vista por um cineasta, uma garota que acompanhava a mãe na extinta TV Tupi, Canal 6, do Rio de Janeiro. Leila Cravo nasceu na TV Tupi e vocês vão saber como. Era uma atriz ascendente. A sua beleza, a sua simpatia, o seu carisma era uma coisa tão surpreendente que quando ela chegava, ela impressionava. Leila Cravo tinha um carisma tão grande que ela chegou a ser uma das apresentadoras do respeitado programa Fantástico da Rede Globo Televisão. Olhe bem, preste atenção. Quem está de partida para a Europa é a originalíssima Alcione, que deverá gravar um disco na França. Como não poderia deixar de ser, ela veio deixar o seu adeus aqui no Fantástico. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. Trabalhou com grandes nomes, passou pelos Trapalhões, pelo grande mestre do humorismo brasileiro, Chico Anísio. O que realmente aconteceu com Leila Cravo? Quiseram matar Leila Cravo, porque na época
A manchete é que Leila teria tentado contra a própria vida, que ela teria pulado daquela suíte onde estava com o milionário e caído em um penhasco. Um corpo estendido no chão, logo abaixo do penhasco. Do lado do corpo, a polícia teria encontrado um bilhete nas mãos de Leila Cravo. Estava assim, o corpo dela, ensanguentado, espancado, com vários hematomas. Quando a polícia chega, abre a mão dela e encontra um bilhete. Um bilhete que dizia: Marco Aurélio, você me usou e todos me usaram. Não dá mais, não dá para acreditar em mentiras. O fim chegou para mim e para você. Leila. Teria sido Leila Cravo realmente que escreveu esse bilhete e tentou contra a própria vida, pulando da suíte presidencial e se jogando para a morte? Eu acho que eu teria que ser muito louca, muito burra, se eu tentasse me matar naquele momento onde o mundo era meu. Ela participou de várias capas, várias. Revista O Cruzeiro, Amiga, Ele e Ela, Playboy. Vejam. O Brasil vai se surpreender e se chocar. Recentemente, Luísa Brunet, uma das mais respeitadas modelos brasileiras do mundo, acabou denunciando uma violência sofrida. Hoje, a violência contra a mulher tem como se gritar. O poder da internet, a velocidade da informação, a Lei Maria da Penha, uma imprensa muito livre, mas eu estou falando na época, década de 70, onde a ditadura militar, ela não vigiava apenas a TV brasileira, que tinha que ter classificação de idade e horário para determinados programas. Década de 70, muitos compositores e cantores foram perseguidos simplesmente por cantarem as suas vontades, os seus desejos. A sensualidade de uma mulher, entre tantas, mas a de Leila Cravo, começava a chamar a atenção de homens poderosos. Na tragédia que envolveu um corpo no penhasco de Leila Cravo, um homem milionário da época começou a frequentar festas onde Leila Cravo estava. Capa de revista, sensualidade, filmes, quem não queria estar ao lado de Leila Cravo? Era como se fosse um prêmio, um homem poderoso estar do lado de uma mulher nova, capa de revista, sair com a capa de revista. Nesse escândalo de Leila Cravo que vai fazer a revelação. Ela se jogou do penhasco? Jogaram ela? Ela vai fazer a denúncia pela primeira vez depois de 40 anos do mais absoluto silêncio. Geraldo Luiz, como ela está? Eu vou lá na TV Tupi, aonde ela começou, nos antigos estúdios da TV Tupi, onde o Flávio Cavalcante fazia o programa dele. Lá onde funcionava o cassino, lá no cassino da Urca. Eu vou estar lá, ela está me esperando lá. Daqui a pouco eu vou me encontrar com o grande ator Stéphane Sercian, que fez um filme muito importante na época, que contava sobre o fim do circo. E a Leila Cravo era uma lavadeira. E o Stéphane Sercian vai dar
um depoimento importantíssimo sobre a vida artística dessa mulher que a imprensa matou. Você acha que a imprensa na época, não estou falando só pela cobertura, pelo que aconteceu, a imprensa errou, erraram com ela? Leila Cravo afirma que tudo o que foi dito é mentira. Por que vocês estão falando isso? Eu não me joguei, nunca eles publicaram isso. Vai contar pela primeira vez, segundo ela, a verdade. A versão dela que nunca foi dada. A imprensa ficou 1 ano, se transformou numa novela. 1 ano, se tornou uma novela mexicana. Aliás, as manchetes, tá aí, ó, dá uma olhada. Era um acompanhamento, mas um acompanhamento e uma investigação errada. A polícia não apurou. Os culpados nunca foram identificados, verdadeiramente presos e condenados. A ditadura militar, o medo da mulher, que naquela época não podia falar e gritar pelos seus direitos, até porque ela estava num motel, com um homem muito rico e poderoso. Mas ela denuncia que, fora esse homem, outros 2 personagens, um deles, aqui no estado do Rio de Janeiro, que detinha um poder político importante para a época, estava na suíte presidencial onde tudo aconteceu. Por que eles conseguiram? Porque eles tinham o poder. Olha aqui. Leila Cravo vence a briga pela vida. Ela já pode andar. Veja aqui. Isso aqui mais parece um soco. Ela foi capa de muitas revistas. Aqui, a verdade nua de Leila Cravo. Aqui está o texto. Pela ordem lógica das coisas, ela deverá ser a continuadora de Sandra Breia, embora seja pequena entre as duas e a diferença de idade. Mas Leila Cravo tem o mesmo charme, a mesma garra, a mesma vontade de vencer com o talento de atriz. Os episódios que a envolveram em novembro passado não irão prejudicar sua ascensão. Destruíram essa mulher, acabaram com ela. Mas como tudo isso aconteceu? A partir de agora, você vai saber comigo os contrapontos de uma mulher que foi jogada ou se jogou de um penhasco. Exclusivo para o Domingo Show. Ela estava naquela suíte presidencial juntamente com um empresário muito importante e rico daquela época, Marco Aurélio. Um homem que, apesar de casado, frequentava as grandes festas e ao lado sempre de mulheres bonitas. E quem é que não gostaria de estar com Leila Cravo? Um atentado contra a própria vida? Porque o que nós lemos na época é que ela teria se jogado porque o romance teria terminado. Ou jogaram ela. 40 anos depois, pela primeira vez, com exclusividade, Leila Cravo vai falar.